E a gente volta a falar que hoje é dia do folclore e uma das manifestações mais conhecidas do nosso estado é o boi de mamão, bem tradicional aqui em Florianópolis. Inclusive hoje faz 4 anos que o boi de mamão foi declarado patrimônio imaterial aqui da cidade, não é isso, Felipe? Isso mesmo, Marta, Lucas, agora sim estou aqui com o meu boizinho para comemorar essa data, dia 22 de agosto, dia do folclore, e também lá em 2019, foi no dia 22 de agosto, no dia do folclore, que o boi de mamão se tornou patrimônio imaterial aqui de Florianópolis. Isso é muito interessante, porque essa cultura, o folclore, ele vai se espalhando por todo o Brasil, cada região tem suas peculiaridades. Por exemplo, a história do boi de mamão, ela é contada com outras versões, mas ainda com o mesmo enredo, também lá no norte e no nordeste, como por exemplo o boi bumbá. E quem nunca ouviu uma história, né, do saci, do curupira, do lobisomem, a avó que contava a história para as crianças, para os netos? Bem, vou conversar com os criadores do Meu Boizinho, que vão falar um pouquinho disso também. Estou aqui com o Thiago de Mello. Thiago, como é que é ver essa cultura, esse folclore se espalhar? E hoje com o Meu Boizinho a gente vê que as crianças ficam muito interessadas, como a gente quando era criança também ficava. É verdade, o folguedo do boi é um folguedo que está espalhado no Brasil inteiro, né? E aqui em Santa Catarina ele recebe o nome de boi de mamão. Então ele tem as particularidades, como você falou, aqui um personagem bem característico aqui que só existe na nossa região é a Bernúncia. E o propósito do Meu Boizinho é esse, assim, é trazer para a criança, conectar a criança, aproximar a criança da nossa cultura de uma maneira lúdica, divertida, diferente, que fica muito mais divertido, né? Isso é muito interessante porque as crianças estudam isso na escola, estudam esse folclore, conhecem os personagens e vão aprendendo com isso também. Isso, exatamente. O nosso intuito do projeto era justamente esse, era poder trazer para a criança não só no ambiente escolar, né, essa questão do folclore, que é tão importante, que deve ser perpetuado, deve ser cultivado para as gerações futuras. Muito bacana, obrigado, Thiago. Bem, inclusive você sabe o motivo do nome boi de mamão? Uma das histórias conta que a cabeça do boi, antigamente da fantasia, ela era produzida com um mamão, por isso que é o boi de mamão. Vou conversar também com o Bruno Pagani, que vai trazer mais detalhes pra gente. Bruno, inclusive vocês têm o livro que conta a história do sumiço da tainha de ouro, que tem a ver também com o próprio boi. O projeto nasceu há 3 anos atrás com esse livro, né? Com esse intuito de aproximar as crianças do nosso folclore, da nossa cultura. E é interessante que agora, em comemoração ao Dia do Folclore, a gente está transformando esse livro numa peça de teatro que vai rodar escolas, tanto aqui de Florianópolis como de algumas cidades do estado, com esse intuito, né? De aproximar a nossa cultura, o nosso folclore do público infantil. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o boi de mamão, sobre a história do Meu Boizinho, como que pode fazer? A gente está presente nas plataformas digitais, a gente tem um canal no YouTube onde a gente pegou as músicas do boi de mamão e transformou em clipe animado. Então é só procurar lá Meu Boizinho. Temos também o nosso livro, temos produtos, temos o nosso site, se quiser procurar lá meuboizinho.com.br, onde tem todo o agregador com toda a nossa presença digital. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Bem, então, que tal aí acessar os canais do Meu Boizinho, ouvir também esses clipes animados, né? As crianças gostam tanto, mas da cultura local, do folclore local. E fica o desafio para as crianças que estão nos assistindo agora, viu, Marta, Lucas, para pedirem para a vovó, para o vovô, para a mamãe, para o papai, contar uma história do folclore local, alguma história que lembra da infância. Isso é muito bacana, é a cultura nossa aqui na veia, na nossa região, para que a gente possa aprender e construir novas memórias. Meu Boizinho para vocês aí no estúdio. Boa.